bem-vindos a mais um bate-papo sobre opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 8/3, e a gente está começando o nosso bate-papo numa semana bastante interessante, né? Uma semana com volatilidade, uma semana em que a gente teve uma queda significativa na terça-feira. Ontem o mercado deu uma recuperada, hoje o mercado abriu bem forte, motivado principalmente pela mudança na taxa de juros do Copom, mas está fechando não tão forte assim, está fechando forte, mas não tão forte assim. Uma outra coisa que foi interessante essa semana é que as commodities metálicas, principalmente minério, sofreram uma queda grande no mercado futuro. Isso foi sentido na Vale. A Vale e as empresas de siderurgia, Usiminas, CSN, não tiveram bons desempenhos, caíram essa semana. A gente vai ver o resultado que isso gerou no nosso Delta Hedge. A gente tem um Delta Hedge montado em Vale, que a gente só tem feito ajustes uma vez por semana. Como ele é só com opções, com essa queda toda, a maioria das opções que estão vendidas se desvalorizaram muito. Eu não sei exatamente como é que ficou, mas a gente vai acompanhar. Mas muito provavelmente devolvemos uma parte grande dos lucros que a gente havia obtido até agora, o que não deixa de ser muito educativo, muito didático, né? Perceber como esse tipo de estratégia de venda de volatilidade, aquela que você ganha aos pouquinhos com o tempo, se não houver um controle, um acompanhamento, um ajuste de perto, a gente acaba tendo prejuízos e acaba devolvendo uma boa parte do lucro que a gente ganha, fazendo exatamente aquela figura que a gente gosta de reforçar da banheira, em que a gente ganha dinheiro de canequinha, mas quando perde de balde e acaba devolvendo o lucro. Muito bem, vamos dar andamento no nosso bate-papo. Eu vou abrir a planilha e já começar a mostrar para vocês como andam as volatilidades, como andam as taxas. Vamos fazer algumas simulações de borboletas, algumas simulações de boi. A gente tem também algumas operações montadas que no final do bate-papo a gente vai mostrar, vai fazer ajuste, vai entender por que houve uma mudança ou outra, por que uma estratégia tem ganho, outra tem prejuízo e assim por diante. Então vamos dar continuidade e o canal está aberto, como sempre, para o pessoal que está assistindo o programa ao vivo. Pode dar a sua contribuição, fazer a sua pergunta, deixar algum tipo de comentário. A gente tem percebido que está existindo bastante bate-papo entre os usuários, entre o pessoal que acompanha o chat, até um bate-papo entre eles, o que é muito rico, muito importante. Então vamos mudar aqui para a tela, tirar o meu rosto, se vocês já cansaram de ver minha cara, e vamos começar a falar de opções. Vocês estão vendo aqui então muito bem, temos aqui a planilha. Na verdade vocês estão vendo o chart, né? Vou mudar aqui para a planilha do lado direito. Algumas coisas são importantes que a gente reforce no nosso bate-papo de hoje. O primeiro delas é que houve uma mudança na taxa de juros, certo? Houve uma diminuição da taxa de juros, da Selic. Então a gente vai aprender como é que... desculpa, gente, parece que está com som de fundo aí. Um minutinho, só que eu estou ajustando o som aqui, porque senão vocês vão ficar vendo. Um minutinho só, gente. Pronto. Então, estamos sem o som. Agora sim. Pronto, agora o som está ok, podemos voltar já ao nosso bate-papo.
Então a primeira coisa, uma coisa importante que a gente precisa ver é que houve uma mudança na Selic ontem, né? Ontem no final do dia, lá pelas 7h08 o Copom soltou a sua decisão. A expectativa era algo entre 0,5% e 0,75%. Já haviam instituições financeiras estimando que o Copom pode baixar mais ainda a taxa de juros para níveis próximos de uma queda de 0,75. Então, para a taxa de juros a gente tem que ir aqui na data. Então aqui embaixo a gente vou baixar um pouquinho para vocês verem. Aqui embaixo tem uma aba, uma planilha que se chama data, tá aqui embaixo, ó, vocês estão vendo. Clica nessa planilha chamada data e aí em cima dela você tem a Selic. Vou subir um pouquinho para vocês enxergarem. Aqui, Selic. Vou aumentar, vou dar um zoom na planilha para vocês enxergarem um pouco melhor. E aqui é só mudar a Selic dos 10,50, que era o anterior, para 9,75, que é a nova taxa de juros. Para quem quer conhecer um pouco melhor a planilha, aqui do lado esquerdo a gente tem as séries em aberto e os seus strikes, tá certo? Os seus preços de exercício, e a gente copia esses números lá da planilha, lá do site da CBLC, o site da Bovespa. Muito bem, vamos começar a acompanhar então Petro-C. Nós vamos gastar pouco tempo olhando, lembrando que ela está próxima de vencer, né? Faltam apenas 7 dias úteis para o vencimento C. Nossa, como o tempo passa, né, gente? Já estamos no vencimento do mês de março. Outro dia o ano começou. Muito bem, o vencimento é no dia 19, segunda-feira que vem, né? Sem ser essa aqui, entra a próxima. Então faltam 7 dias úteis para o vencimento. A gente tem as seguintes opções em aberto. Petro C22 está 2,48, praticamente com 100% de delta. Então nem vamos acompanhar a taxa, vamos passar meio rápido pelas Petro C, pelas Vale C, também pelas OGXC. As opções de vencimento C estão muito próximas para a gente gastar, utilizar muito tempo para analisar. Petro C23 está 1,36, preço de exercício é 22,83. Ela é dentro do dinheiro 1,24 dentro do dinheiro, ela tem 1,24 de VI e a taxa ao mês que uma opção Petro C23 estaria te pagando se você fizesse a estratégia hoje seria 1,59 com uma proteção de 5,65%, uma boa proteção. O problema é que se você montar essa taxa para vencimento agora no dia 19, a taxa efetiva, a taxa no período que você vai receber, vai ganhar, é apenas de 0,50%. Então, como a gente acaba tendo que pagar custos operacionais, que é corretagem, mais emolumentos e impostos e coisas assim, acaba ficando meio caro fazer uma estratégia para ganhar apenas 0,50%. Muito bem, a Petro C24 ela é levemente dentro do dinheiro, o papel fechou praticamente a R$ 24,00 e ela é de 23,83. A Petro C24 fechou a 57 centavos com uma volatilidade de 25,24. A taxa que ela está pagando no período é uma taxa de 1,40. Ela tem um VI de 24 centavos, ela tem um VE de 33 centavos e a taxa ao mês seria 4,27 com uma proteção de 2,37. Lembrando que a taxa efetiva que você ganharia de fato seria 1,40. Então, para pensar em fazer uma estratégia dessa, tem que levar em consideração os seus custos. Depois a gente tem a Petro C 25, que é de preço de exercício 25 e que já está fora do dinheiro. Essa opção é aquela que tem muito gama, né? Ela tem 30% de gama. Então, se alguém, por exemplo, fosse fazer uma compra de volatilidade em Petro, poderia eventualmente vender a Petro C22, que tem o delta bem dentro do dinheiro, e uma volatilidade alta,
e comprar a Petro C25, que está com uma volatilidade baixa e muito gama, o que te deixaria bem comprado em volatilidade. O Leandro pergunta o seguinte: boa tarde, Roxo, tudo bem? Primeiro de tudo, parabéns pelo seu trabalho, sou operador de bolsa e acompanha, acho o melhor dos que falam de opção. Olha, obrigado, Leandro, depois você passa lá que a gente vai te dar aquele brinde lá que a gente combinou pelo Jabá, hein? Tô brincando, obrigado mesmo, a gente sempre gosta de elogio. Elogio é uma coisa muito boa, faz a gente valorizar o nosso trabalho e se empenhar mais. A Petro D, vamos lá, Petro D 22, 2,55, strike 21,83, volatilidade dela na faixa dos 27%, ela com 90% de delta, pouco gama, pouco vega, pouco teta, vega um pouco mais, mas pouco teta, e taxa de 1,44 no período, o que dá uma taxa de 1,16 ao mês e uma proteção de 10,59. É uma boa taxa? Olha, só pode ser considerado uma boa taxa se você conseguisse ter custos operacionais muito baixos, tá? E se a remuneração sobre o seu capital for poupança, alguma coisa baixa. Petro D23, essa daqui já não é tão dentro do dinheiro, já tem uma taxa um pouco mais competitiva. Ela fechou a 1,61, R$23 é o strike dela, 26,88 de vol, 75% de delta, gama de 15%, já é um gama mais acentuado, e uma taxa no período de 2,40 e uma taxa ao mês de 1,94 e uma proteção de 6,7. Muito interessante, essa daqui 2% de taxa e proteção de 7, taxa ao mês, lembrando, é algo interessante. Depois a gente tem a Petro D24, a Petro D24 está 93 centavos, 24 é o preço de exercício, que é bem no dinheiro, né? Bem no dinheiro, e 25,16 é a volatilidade, 57% de delta, o gama já bem lá em cima, na faixa de 20%, taxa de 3,72 no período e uma taxa ao mês de 3% contra uma proteção de 3,86. Olha, eu acho que essa daqui é uma boa estratégia para taxa, para remuneração, eventualmente até para fazer uma trava de alta, comprando a D23 e vendendo a D24. Acho que essa está bem interessante. O Hélio Jones dando boa tarde Hélio Jones, e para a Babi também. Babi, estou esperando o teu e-mail, para a gente fazer aquela estratégia lá de reversão coberta. Petro D25, 49 centavos, R$25 é o strike, 25,19 é a volatilidade implícita, um delta de 37,85 e uma taxa de 4,84 ao mês e 6% no período, contra uma proteção de 2%. Isso porque essa opção não tem VI, ela é fora do dinheiro, o preço de exercício dela é R$25. A D26 também fora da grana, 26 centavos e 7 de taxa ao mês e proteção de 1%. E a gente tem também a D27 que está custando 13 centavos e a D28 que está custando 6 centavos. Gente, vamos dar uma simulada em algumas estratégias. Antes disso eu vou comentar sobre uma pergunta feita pelo Leandro, né? O Leandro diz assim: poderia comentar sobre a relação probabilidade de exercício e delta? Posso considerar que em uma trava de alta o delta da minha parte vendida é a probabilidade da trava? Deixa eu pensar um pouco melhor na tua pergunta, porque a gente está cansado aqui e a cabeça não está funcionando muito bem. Poderia comentar sobre a relação probabilidade de exercício e delta? Olha,
nos primórdios, né, quer dizer, na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, a gente tinha esse tipo de costume, né, de considerar o delta como sendo a probabilidade de uma opção dar exercício, e ela até que é interessante quando a gente considera que a Petro D22, por exemplo, tem mais chances de dar exercício do que a Petro D24. Então, é verdade que opções com probabilidade, com strikes mais baixos, opções mais dentro do dinheiro, são necessariamente mais prováveis de serem exercidas do que opções menos dentro do dinheiro, com deltas menores. Mas isso não é nem de perto exato. Por quê? Porque o Black-Scholes e a volatilidade utilizam a distribuição normal, a distribuição log normal, como sendo a melhor descrição ou a descrição exata da distribuição dos preços e da variação dos preços pelo tempo. E o fato é que, pelo mercado financeiro ser um processo humano, um processo social, a determinação do preço de um ativo ser um processo social e não uma ciência exata, e também por não estar dependendo ou sujeito à lei da gravidade, quer dizer, é algo subjetivo, não dá para dizer que o delta é a probabilidade do exercício. Isso nem de longe é verdade, porque a gente não é capaz de calcular a probabilidade de variação do preço de um ativo, porque as variações elas são muito turbulentas. Então a curva de sino, a curva normal e log normal não são uma boa maneira, não é uma boa maneira de descrever a variação dos preços das ações. Alguém poderia dizer assim, então por que não pega esse modelo de Black-Scholes e muda para um tipo de distribuição com curtose maior, com cauda mais longa? Porque a matemática vai ficando muito mais complexa. A gente usa a distribuição normal porque o cálculo é muito fácil, dá para fazer em Excel. Outro dia eu fui num congresso internacional de opções e a gente estava assistindo a palestra de um inglês de Oxford, explicando como é que eram as novas modelagens que eles estavam fazendo, e ele estava mostrando que ele estava usando um outro tipo de modelo de distribuição e de volatilidade, só que ele não levou para a gente ver o modelo funcionando, porque precisava de 7 computadores para fazer o cálculo. Então é por isso que é muito difícil de usar outros tipos de modelo e a gente acaba usando a distribuição normal. Mas a gente usa o Black-Scholes, gosta do Black-Scholes, né? É a equação mais amada e odiada das finanças, ou pelo menos da área de derivativos. Porém, a gente tem que lembrar que modelo matemático é modelo, ele tenta se aproximar à realidade, ele tenta mostrar a realidade, ele não é uma fotografia da realidade. Então essa é mais ou menos a maneira de explicar a pergunta do Leandro, tá certo? Vamos voltar aqui para a planilha. Leandro, se você quiser que a gente fale mais sobre isso, a gente pode falar depois. E o Plínio Correia está pedindo para a gente, está dizendo boa noite, ele queria que a gente comentasse a Petro E25 não é mais que a Petro D24. Roxo, a Petro 25 não é mais que a D24? Explica um pouco melhor a sua pergunta. O que você quer dizer com não é mais que a D24 é preço? Explica um pouquinho melhor, por favor. Enquanto isso, vamos voltar aqui para a nossa planilha e mostrar um pouquinho como é que estão as opções. Já vimos, né, as opções com vencimento D. Vamos simular aqui. Vamos simular primeiro uma borboleta, né? Aproveitando que todos os strikes são redondos, ou quase todos, né? Tirando a 22, o resto é tudo redondo. A gente vai fazer uma simulação, começando com 23, 24 e 25 e indo aí para os outros pares todos. Então a gente vai comprar 1 kg de Petro D22 não, né? D22 tem strike todo. Vamos comprar 1 kg de Petro D23
Vamos vender 2 kg de Petro D24 e vamos comprar 1 kg de Petro D25. Legal. Está custando 24 centavos essa borboleta. Vocês se lembram que a gente fez essas simulações na semana passada e eu me lembro que ela estava 19 ou 20 centavos. Está um pouco mais cara agora porque continua com o miolo no 24. Essa opção continua com o miolo do 24 e passou-se uma semana, né? Mesmo com a volatilidade tendo subido um pouquinho. Um outro comentário que é importante a gente fazer, a volatilidade subiu um pouquinho por causa das variações de terça, quarta e hoje, né? Mudamos agora para 24, 25 e 26. Vocês se lembram dessa borboleta com miolo 25? Ela estava custando uns 15 centavos na semana passada e agora ela está custando 21 centavos. Por que isso aconteceu? Porque das 3 variáveis mais importantes para se determinar o preço de uma borboleta, que as 3 são: a primeira, preço do papel; a segunda, volatilidade; e a terceira, tempo, passagem do tempo, 2 delas contribuíram. A volatilidade ficou mais ou menos como está, talvez até tenha caído um pouquinho na Petro, e principalmente o tempo passou. Então se aproximou do vencimento, fazendo com que o spread da borboleta se apreciasse 6 centavos, está mais caro. Quem tivesse montado lá na faixa dos 15 centavos, essa hora já estava lucrando. Muito bem, o Plínio está dizendo assim, está complementando a pergunta dele, que era o seguinte: se a Petro E25 não está mais interessante para comprar do que a Petro D24. Vamos tentar responder para o Plínio daqui a pouquinho. Vamos fazer mais algumas simulações de borboleta e aí a gente já tenta responder para ele. Agora, vamos colocar o miolo nos R$26 e ver quanto custaria. Um minutinho só que o computador está um pouco lento hoje. Legal. Então a gente compraria a Petro D25, 1 kg, venderia 2 kg de Petro D26 e compraria 1 kg de D27. E o nosso Excel está fazendo a conta aqui. Espera um pouquinho que ele já nos dá a resposta. 10 centavos. Olha, gente, está interessante, hein? Tá certo que o miolo tá longe, né? Montar uma estratégia com o miolo no 26, estando o papel no 24 para mais ou menos 20 quantos dias que tem para o vencimento? 26 dias é arriscado, mas talvez valha os 10 centavos, tá? Eu não sei se a gente conseguiria fazer mesmo, mas acho que sim, porque olha lá, a volatilidade da D25, que é no dinheiro, é a mais baixa, 25,19. A D26, que é levemente fora, está com uma volatilidade mais alta, como deveria estar mesmo, 26,60. E a D27, 27,60, mais alta ainda, significando que o Smile está certinho, que provavelmente não tem distorção e que deve ser possível sim montar essa borboleta D25, 26 e 27 em Petrobras para vencimento em 16 de abril, pagando 10 centavos, o que é bem interessante. Gente, vamos simular um boi agora na Petro. Vamos ver como é que seria um boi, uma compra de volatilidade. Não, vamos deixar para Vale e para OGX, principalmente para Vale, porque a gente tem acompanhado mais estratégias de boi na Vale. Não me lembro qual foi que a gente montou na semana passada, mas está lá na planilha de controle, a gente vê. Vamos tentar responder a pergunta do Plínio com toda a subjetividade que a pergunta traz, né? Porque quando alguém pergunta, não é melhor comprar uma do que a outra? Para o sujeito que acompanha opções faz um certo tempo, sabe que a resposta mais adequada é depende, né? Depende dos objetivos, depende do que se pretende, depende se a sua perspectiva para o preço do papel é de alto, tem que ser de alto, senão você não estaria comprando. Mas se é de uma alta mais acentuada,
se o motivo da alta é um motivo de notícia ou é um motivo quantitativo, tudo isso é importante. Coloquei um pouquinho aqui no meu rosto porque tá um pouco lento o sistema, tá, gente? Desculpa, se cair a gente volta. A gente acompanhou o chat do Collor, já estava assim, né? Eu acho que pode ser o live stream. Petro D24 está 93 centavos, o strike é 24 redondo, uma vol de 25,16, 57% de delta, 20% de gama, 3 centavos de vega e 1,9 centavos de teta. Significa o que? Vamos entender. Ela tem preço de exercício 24, o preço de equilíbrio, o preço justo, o preço de negociação dela são 93 centavos. Isso representa um VE e uma volatilidade de 25,16. O delta dela é 57 centavos. Significa que muito provavelmente o Plínio está corrigindo e está dizendo que na verdade qual delas está melhor para venda coberta. Agora sim é mais fácil responder, porque venda coberta os motivos são mais ou menos parecidos. Petro E. Vamos lá na Petro E. Vou aumentar o zoom aqui. Petro E25, 88 centavos. E Petro D24, 93 centavos. Então, em termos de preço, elas estão muito semelhantes, tá certo? Elas estão muito próximas. Mesmo preço. A quantidade de VE que se colocaria no bolso seria algo muito parecido. Agora, a Petro E25, ela tem o strike de R$25. Então, você vende uma opção com preço de exercício R$1 mais alto por um VE muito semelhante, só que você é obrigado a carregar essa opção por 50 dias, o que dá 20 e poucos dias a mais úteis, né? Então dá mais de um mês a mais do que o vencimento da D. Significa que enquanto na D em abril acabou o teu compromisso, a tua obrigação de entregar o papel, no caso da E, você tem que segurar isso até 21 de maio. Então não podemos nos esquecer. A gente já fez muita palestra sobre lançamento coberto, muito bate-papo, e a gente sempre tem essa questão: poxa, será que não é melhor ir na mais longa, que você consegue lançar no strike mais fora do dinheiro e tal? Mas ela é mais longa, né? Ela tem mais tempo. 45% de delta. Então, enquanto numa alta tradicional ou numa queda tradicional você deixaria de ganhar na alta 45 centavos, então enquanto o papel subir R$1, você só ganharia 55 centavos, porque 45 centavos é o que provavelmente subiria a E25. No caso da Petro D, o delta é maior, é 57 centavos. Então, assim, na alta, se o mercado subir, a D sobe mais rápido do que a E. Na queda, a D protege mais do que a E. Tá certo? É assim. Então ela tem mais delta. Então tanto na alta você ganha menos, quanto na queda ela te protege mais. A D24 do que a E25. Porém, ela tem 20% de gama, 20 centavos de gama tem a D24. Significa que se o mercado subir R$1, esse delta já vai para quase 80%, tá? Então o delta sobe muito mais rápido na D24, enquanto no caso da E25 ela tem 45% de delta e 14 centavos de gama. Significa que se o mercado subisse R$1, o delta que está 45 iria para 60% apenas, enquanto no caso da E24 ele iria para praticamente 80% se o mercado subisse. Significa que na alta a E25 sobe muito menos no primeiro real
e muito menos ainda no segundo real, porque no segundo real, enquanto uma vai subir 60, a outra vai subir 80, quer dizer, muito mais no caso da E25, e ela é muito mais lenta. Essa é a característica, ela sobe mais devagar e o delta sobe mais devagar, então a curva de alta e também a curva de queda da E24 é muito menor. Então assim, a E24 ela te protege mais no começo, mas com a continuidade da queda ela vai te proteger menos no segundo ou no terceiro real. Na alta você ganha muito menos, vai ganhar cada vez menos. Então assim, em termos de te proteger, é melhor você lançar a mais curta. E em termos de não perder na alta, é melhor você lançar a mais longa. Eu acho que desse jeito, Plínio, a gente consegue fazer uma avaliação meio conjunta, meio completa. Só vamos ver as duas últimas gregas, que são Vega e Theta. Lembrem-se, opções mais curtas têm mais Theta, são mais sensíveis à passagem do tempo, e têm menos Vega, são menos sensíveis à mudança da volatilidade. Então, sem olhar a planilha, a gente já pode concluir que a E24, a mais longa, tem mais Vega e menos Theta. Significa que você ganha menos com a passagem do tempo. Se o tempo for passando, você ganha menos dinheiro na E do que na D. Porém, se a volatilidade subir, você perde mais na E do que na D. E se a volatilidade cair, é melhor estar na E, na mais longa. Então, se o teu objetivo é uma venda de volatilidade mais do que simplesmente ganhar com a passagem do tempo, você acha que a volatilidade vai cair, é melhor ir na mais longa, tá? Então são essas as ponderações com relação a essas opções. O Vega da E25 é 4 centavos e o Theta 15 centavos, 1,5 centavo, né? 4 centavos e 1,5 centavos. Enquanto na D24 a gente tem 3 centavos de Vega, 2 centavos de Theta, do jeito que a gente falou, é a maneira como elas são, certo? Então, isso é que é interessante. A gente não é capaz de estimar a probabilidade de uma opção da exercício, o quanto ela vai subir exatamente se o mercado subir, mas a gente sabe a relação entre elas, isso já é muito importante. E conseguindo compreender como é que cada uma das opções se comporta, aí você já tem uma curva na cabeça, você já tem um gráfico na cabeça, e aí você já tem uma ideia do que vai acontecer com a tua composição, né? Com a tua trava, com a tua operação, se o mercado subir, se o mercado cair, se o mercado ficar parado, se o mercado subir devagar ou cair devagar, que são os principais cenários possíveis. Voltamos para a planilha e vamos agora fazer um acompanhamento, né? Olhar como é que... Vamos ver uma borboleta na E antes de partir para travar, para acompanhar a Vale. Vamos fazer 24, 25 e 26 e 24, 25 e 26, uma vez que a 23 não tem muita liquidez. Nenhuma liquidez, né? Não teve negócio. Vamos comprar aí 24 1 kg. Vamos vender 2 kg de E26, desculpa, E25, e vamos comprar 1 kg de E26. Enquanto está calculando, vamos ler a pergunta do Tedome. Para comprar a seco de uma opção bem explosiva, qual seria o melhor, C ou D? Com certeza a C, porque ela é que tem mais gama. E o mais importante com relação a essa capacidade da opção explodir, de passar de poucos centavos para reais, é o gama, tá? O gama é a sensibilidade que uma opção tem para a mudança do delta, tá certo? O quanto que o delta muda se houver uma mudança, uma variação no preço da opção.
Então é por isso. Gente, 9 centavos está custando a Petro E24, 25 e 26. Vou ser bem sincero com vocês, eu faria. Eu provavelmente farei, até já estamos fazendo esse tipo de borboleta para Petro e vencimento junho, abril, maio, não, maio. Isso, maio, perdão. Por que, Roxo? Porque 9 centavos é pouco. E se você montar aí uns 20, 30 quilos a 9 centavos, depois tentar montar um pouquinho a 8, 7, quer dizer, se você conseguir montar mais barato ainda melhor. Se você não conseguir montar mais barato, espera um pouquinho, daqui 2, 3, 4 semanas, certamente essa borboleta já está custando 19, 20 e poucos centavos. Desmonta metade, a outra metade está de graça. Aí você vai carregando e descascando devagarzinho, como se fosse uma cebola, né? Você tem que descascar pele por pele, né? Cada pedaço, né? Fazendo a nossa estratégia de múltiplos lotes. Gente, vamos fazer uma simulação da mesma borboleta, só que agora com miolo em 26. E aí ela é muito fora do dinheiro, né, gente? Então é mais para quem aposta muito na alta do papel. Então ela tem que necessariamente custar mais barato do que a trava de 24, 25 e 26, senão não se justifica. 12 centavos. 12 centavos vale a pena? Não vale. Não vale a pena. Por quê? Porque é mais barato montar a que tem miolo em 25 por 9 centavos do que a que tem miolo em 26 por 12. Então não vale a pena. Tá certo? Eu acho que é um mau negócio. Muito bem. Vamos agora ver a Vale C. Só vou deletar aqui e vamos para a Vale C. Um minutinho só que realmente está lento aqui o nosso computador. Vale C. Volatilidades estavam na faixa de 21, 22%, deram uma subidinha, né? 24, 25, 26. Vale C 38, ela está com 90% de delta. Vale C 40 está com 56% de delta. E Vale C 42 está com 16% de delta. E elas têm 38, 40 e 42 de strike. Essas opções curtas, nós não vamos olhar taxa nem nada disso. Por quê? Porque elas estão muito próximas do vencimento, elas já estão para vencer, então não vale a pena. Vamos simplesmente simular uma borboleta em 38, 40 e 42 para a gente ver como perto do vencimento essas borboletas se apreciam, né? Como elas se valorizam, principalmente nesse caso que elas estão no miolo. Então é compra de 38 1 kg, venda de 2 kg de Vale C40 e compra de 1 kg de Vale C42. Se o computador ajudar, a gente agradece bastante. Tá calculando, olha lá, 95 centavos, tá certo? 95 centavos. Então é por isso que vale a pena montar borboletas longas, porque se o mercado vai para lá, vai para cá, mas depois volta para o mesmo lugar, você acaba se beneficiando e ganhando uma boa grana. Poxa, e se o mercado ficar fora do dinheiro, e se subir muito ou cair muito e a gente perder? Gente, vai perder quanto? Vai perder 9 centavos, é muito pouco dinheiro para se perder, tá certo? É um bom stop. É como comprar alguma coisa e colocar um stop. Só que ao invés de apostar que aquilo vai subir ou apostar que aquilo vai cair, você aposta que o mercado vai ficar mais ou menos paradão. No caso da Petro E, você aposta que ela vai dos R$24 que está agora para R$25 perto do vencimento. O importante é que você não precisa esperar até o vencimento para desmontar essa trava e embolsar o lucro. Você precisa simplesmente que nos próximos 3 meses, em algum momento, o papel dê uma passeada próximo dos R$25. Quanto mais próximo do vencimento isso acontecer, melhor. Mas se daqui a 3 semanas isso acontecer, você já consegue desmontar essa trava com pelo menos 15, 16, 17 reais, o que dá um belo lucro, uma vez que a gente gastou 9 centavos para montar a trava. Vamos voltar para Vale
C. Agora vamos para Vale D. Vale C nós já vimos, vamos para Vale D. Enquanto isso, temos aqui umas perguntas. O Leandro diz assim: Roxo, você acha que a operação alvo como borboleta são melhores em opções que estão próximas ao exercício e que estejam com baixa volatilidade do papel? Leandro, nós temos que lembrar que uma borboleta de fato é um tiro ao alvo. Você vai mirar o alvo e vai tentar acertar. Se o teu alvo está mais próximo, está pertinho, porque falta pouco tempo para o vencimento e porque o papel já está no miolo e porque a volatilidade está baixa, é lógico que é muito mais fácil acertar o alvo. Só que você paga muito mais caro pela borboleta. E como o mercado, o raio do mercado tende a oscilar e muitas vezes sair do teu miolo, aumentar a volatilidade, você pode acabar pagando 80, 70 centavos numa borboleta e acabar sofrendo uma grande queda no mercado, uma grande alta, e você ter que desmontá-la no 0 a 0 ou ter que deixar ela virar pó. Então é óbvio que é mais fácil e acertar o alvo quando a volatilidade é mais baixa e o papel está mais próximo do vencimento. Porém, a consequência é que o risco aumenta enormemente a partir do momento que você paga mais caro, né? Quando você paga mais caro, o teu lucro máximo provável diminui muito e a tua chance de perda diminui. E como na hora que a gente vai fazer uma estratégia, a gente não vai simplesmente calcular a chance de ganhar, a gente tem que calcular a chance de ganhar vezes a simetria de risco, que é o quanto eu vou ganhar versus o quanto eu posso perder. Na hora que eu faço a multiplicação dos dois e chego naquilo que a gente chama de esperança matemática, eu garanto que a esperança matemática de se fazer uma borboleta bem longa e com a volatilidade mais alta é uma esperança matemática maior do que montar uma borboleta curtinha, próximo do vencimento e com a volatilidade baixa. Tá certo? Então essa que é a ideia. Quando a gente pensa só em probabilidade, uma mais curta e com a vol mais baixa, é lógico, faz muito mais sentido. Mas a gente tem que pensar não só na volatilidade, tem que pensar também na simetria de risco, porque aí essa avaliação em conjunta é que faz com que a gente tenha uma boa visão de risco, uma boa visão de se vale a pena ou não fazer um negócio. Tá certo? O Gustavo está dizendo assim: Roxo, mas a liquidez, consigo desmontar a borboleta se ela ficar in the money? Consegue. Olha, liquidez não é um problema, principalmente em opções, partindo do pressuposto que você monta uma posição hoje, se ela for muito longa, talvez você tenha um pouco de dificuldade de liquidez, mas isso pode te ajudar até montar um spread mais baratinho, porque você consegue trabalhar as ofertas e pagar um pouco menos, e cada dia que for passando, vai se aproximando do vencimento e a liquidez vai aumentando e fica mais fácil de operar. Roxo, e se enfiar no dinheiro muito, ficar muito dentro do dinheiro, não é difícil desmontar? É difícil, mas não é impossível. Em último caso, você ou deixa para o exercício ou contrata o robô da tua corretora. Dá uma ligada lá e fala: olha, eu quero que você tente desmontar para mim, e aí você paga a corretagem integral. Por quê? Porque corretagem integral para opções não é cara, é uma coisa um pouco mais barata. Corretagem integral é caro mesmo para quem opera papel, ações. Tá certo? A ideia é mais ou menos esta. Vamos voltar para a planilha e vamos ver Vale D. Vamos começar na Vale D pela 36, uma vez que a Vale caiu demais, né? Então 36, 38, 40, ixi, 440 não dá, 40, aí temos 42, 44, 46 e 48. Legal, vamos ver como é que elas estão. Vale D38, 70, deixa eu ver se está tudo calculado certinho. Tá, ela tá 2,92. Não tá não.
se ela está 2,92 e o preço de exercício é 35,07, ela tinha que estar custando mais caro. Espera aí que tem que esperar o computador fazer os cálculos todos e buscar a cotação. Legal, agora sim. A Vale D 36,551, 93% de delta, 29,99, praticamente 30% de volatilidade, uma taxa no período de 1,27 e uma taxa ao mês de 1,02. Não tá legal, né, gente? Não tá legal porque ela é muito dentro do dinheiro, mesmo com a vol um pouco melhor. A vol melhorou bem, principalmente na Vale D. Vale D 38, tá 2,92, 38 de strike, 26,18 é a vol. Delta de 79%, taxa de 2,10 no período, que dá uma taxa ao mês de 1,69 e uma proteção de 7,27. Essa daqui tá legal, gente. Essa aqui, olha, para quem é mais conservador, que é simplesmente uma taxa diferenciada e não tá muito preocupado com a proteção, ganhar muito acima da média, está mais focado na proteção, ela é interessante. Olha como um pouco de alta na volatilidade traz uma taxa bem melhor. Alguém pode dizer, mas aumenta o risco. Óbvio, é verdade, aumenta o risco mesmo. Vale D40 é a opção no dinheiro, ela está 1,55, 25% de vol, o delta levemente acima de 50%, como não poderia deixar de ser. 3,65 é a taxa no período, 2,94 de taxa ao mês, contra uma proteção de 3,86 para praticamente um mês também, o que dá uma relação de proteção versus taxa ao mês muito interessante, tá? Eu acho que as pessoas que confiam na Vale, percebendo que ela deu uma caída por medo da desaceleração da economia chinesa, podem fazer apostas aí, comprando papel e vendendo essa opção que está interessante. Roxo e trava de alta dá para fazer? Dá. De repente Vale D38 com D40 pode ser uma boa. Você paga por isso, paga pouco, né? Porque você vai pagar 2,9, vai pagar 1,40 e pode receber R$2 na saída, o que dá uns 60 centavos de lucro se a gente fizesse uma trava de alta. O que mais, gente? Vale D42. O raio da Vale D42 é quebrado, ela é de 41,07, tá? Ela tá 98 centavos, 23,76 de vol, bem mais baixa, né? 44 de delta, 4,88 de taxa no período e 3,92 de taxa ao mês, mais uma proteção baixa de 2,44. Então essa aqui já é para o sujeito que é um pouco mais otimista, tá certo? Vale D44, 22 centavos, Vale D46, que é de 44 também, elas são praticamente o mesmo strike, uma é de 44 e outra de 44,14, tá 20 centavos. Gente, vamos ver a Vale D43, eu me lembro que ela era de praticamente 42, e aí dá pra gente simular umas borboletas. Então no lugar da Vale D42 nós vamos pôr a Vale D43. Enquanto isso a gente lê algumas perguntas do Gustavo. Gente nova, muito bom, tá? Galera que conhece de opção, que entende, que tá gostando desse canal de bate-papo, avisa o amigo, vai no fórum que você bate papo lá, coloca link pra galera participar do nosso bate-papo, para deixar cada vez isso mais enriquecido com argumentos mais legais. Olha como o Leandro, mais o Plínio, mais o resto da turma que perguntou, o Gustavo, ajudam tanto o nosso bate-papo. O Gustavo diz assim, Roxo, a gente tinha perguntado, e o Leandro está dizendo assim, Roxo, desculpa se estou enchendo o saco, mas poderia explanar como você trabalha essa questão de risco, retorno e da esperança matemática? Vamos semana que vem fazer um bate-papo sobre esperança matemática? Eu abro um slide aqui e a gente faz um pouco de cálculo e tal. Lembrando que para calcular a esperança matemática você tem que calcular a probabilidade. E para calcular a probabilidade você tem que ter um modelo minimamente bom de estimação de volatilidade, e no mercado financeiro isso é difícil. Mas dá pra gente pelo menos descobrir uma faixa de chance e tal. Dá pra gente fazer cálculo de esperança assim. Não fica muito exato, mas nada no mercado
mercado é muito exato. Aliás, nada no mercado é exato, nem muito nem pouco. O que mais, gente? Vale D43, então ela é de 43, ela não é de 42 como eu imaginava. Então não vai dar para simular a borboleta na Vale D. Vamos ter que ir na Vale E. Vamos ver se a Vale E tem. Leandro, me cobra. Venha na semana que vem, me cobra aí o bate-papo sobre esperança matemática, por favor. Muito bem. Vale E. Vale E tem liquidez já. A Vale E40 ela tá 2,15, 24% de vol só. A Vale E42, 28 de vol. A Vale E44, 23% de vol. Eu não sei se tem distorção entre a 44, 42 e 40, 42 e 44. O problema nem é só esse, o problema também é que a Vale 42 não é de 42, ela é de 40.14, né? Vamos ver a Vale 43, se não vamos simular a borboleta em outro, vamos simular na OGX que é tudo redondinho. Vale 43, R$443, não. Minutinho só enquanto o sistema está calculando. Enquanto isso, essa não tem muito o que fazer. Olha lá, 43 está 80 centavos e ela é de 43 mesmo. Gente, não vai dar pra gente fazer borboleta na Vale não. Aproveitando que é 9h14, falta alguns minutos só para acabar o nosso tempo. Então já vamos na OGX, porque aqui dá para fazer. E além disso, no caso da OGX, a gente também tem outras operações montadas que a gente vai ter que acompanhar. Por exemplo, temos um boi e um delta hedge que a gente tem que acompanhar daqui a pouquinho lá na outra planilha. A Vale C 16 está 1,07, 16,95 fechou a OGX ou próximo disso. E aí elas são muito dentro do dinheiro, muito próximas do vencimento, então não dá nem para acompanhar muita coisa, né? Vamos simplesmente ver como é que estão as volatilidades. A C15 com volatilidade na faixa de 39, C16 35, C17 30, C18 32, C19 42. Exatamente uma curva, né? Uma curva acentuada e que vai caindo, e que a opção no dinheiro é a que tem a volatilidade mais baixa, exatamente como deve ser, principalmente próximo do vencimento. Agora nós temos a OGXD. A OGXD está da seguinte maneira. Primeiro, você se lembra que a gente montou uma trava de alta. Não, mas isso foi segunda-feira, isso aqui não é pra gente não. Isso aqui é mais pra turma de segunda-feira, que é mais básica. OGXD15. Você tem isso anotado, TG? Posso pagar? Posso, né? Legal. OGXD15. 35 de vol, 88% de delta, 1,69 de taxa, 1,37 de taxa ao mês contra 12,98 de proteção. Olha que interessante a D15, que é R$2 dentro do dinheiro, tem 13% de proteção. A D16 está 1,45, strike de 16 mesmo, 37% de vol e taxa de 3,23, uma boa vol, e 2,60 de taxa ao mês contra 8,55 de proteção. Desculpa, gente, engasguei aqui. Essa então é a melhor taxa por enquanto, porque está com 37% de vol. A D17 está com 35% de vol, 82 centavos, 5% de taxa e 4,33 de taxa ao mês. Só que ela não tem VI, mas ela tem mais proteção do que taxa. Olha, para o sujeito que está buscando uma boa relação de risco-retorno, 4,8 de proteção, 4,33 de taxa
uma boa taxa, um bom retorno e uma boa proteção, o que nos parece, o que nos traz uma boa relação de esperança matemática, uma vez que a gente está falando sobre isso. A D18 está 42 centavos, R$18 o strike, 35,11 de vol, e a taxa já é 7%. Aí já é para o pessoal que realmente está otimista com as operações. Gente, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos simular uma borboleta. Mas antes disso, olha que interessante. Perceba como a Vale D18 está 42 centavos e a Vale D19 está 20 centavos. Significa que se você pegar a D19 e multiplicar por 2, dá 40. O que é menos do que a D18, tá certo? Significa o quê? Significa que você compraria 1 kg de D18 e venderia 2 de D19 e pagaria por isso, o que não é bom. Agora, se você fizer isso na 19 com a 20, pegar a 20, multiplicar por 2, quanto é que dá? 20. Menos 20 da D19 dá 0 a 0. Significa o quê? Que você pode comprar 1 kg da D19, vender 2 kg da D20 e carregar. Por quê? Porque se o mercado subir muito rápido, o que aconteceria? Aconteceria que a D19 com a D20 iria por uma relação parecida com a D18 com a D19, que é o quê? Você poderia vender a sua D19 por mais ou menos 42 centavos, você recompraria a D20 que você vendeu por 10 centavos, você recompraria por 20, e aí você teria 2 centavos de lucro, mesmo que amanhã a OGX subisse que nem louca. Isso se chama Ratio Spread, vaca. Essa estratégia se chama vaca. Poxa, como é que eu faço para dirimir ou para zerar o risco, por exemplo, do mercado subir e já fechar a 17 e abrir a R$20? Você pode comprar um pozinho na D21 ou mesmo na C. Vai lá na C, na OGXC, por exemplo, C18 ou C19, e compra aí, ó, a C19 por 3 centavos, que ela te protege por pelo menos 7 dias. E aí nesses 7 dias provavelmente a operação anda a teu favor, e aí ou você desmonta antes do vencimento da C, ou deixa a C19 virar pó e aí compra uma D19, por exemplo, ou não, uma D21. Você compra aí por uns 2, 3 centavos, alguma coisa assim. Se alguém quiser entender um pouco mais sobre vaca, a gente pode, não na semana que vem, na outra, fazer uma simulação de vaca e aprender um pouco mais sobre a vaca. Agora, vamos fazer uma simulação de borboleta e depois vamos passar para as estratégias, porque a gente vai ter que ajustar o delta head da Vale, que foi para cucuia. Vamos fazer a simulação de uma borboleta no miolo em 17. Compra 1 kg de D16, vende 2 kg de D17 e compra 1 kg de D18. E essa trava está custando, vamos ver, R$23 centavos. Vamos fazer a mesma trava agora com o miolo em 18, ao invés de colocar o miolo no 17. Então é uma borboleta, mas com um leve viés de alta, tá? Poxa, a borboleta é parecida com essa vaca que você falou, não é? É sim, é bem parecida. Tá 18 centavos, tá? Olha, perto das borboletas de Petro, não tá valendo a pena, porque as de Petro estão mais baratas, né? Gente, vamos mudar agora e vamos ver como andam as nossas operações. A primeira que nós vamos ver é o nosso delta head de Vale, que está na Vale C. Vocês se lembram que faltava 5 minutos para terminar o nosso chat da semana passada, e eu falei, gente, já vamos fazer a rolagem do delta head ou vamos esperar mais uma semana, já que tem tempo? E aí a gente se questionou, quais são os prós e contras? Olha, os prós são que se o mercado ficar parado a gente ganha mais, porque tem mais VE, porque ela é mais curta.
Só que se o mercado afundar, a gente perde muita grana. O que aconteceu? O mercado afundou. O que aconteceu com a estratégia? Perdemos muita grana. Olha que aprendizado interessante. Aquela Vale C42 que a gente estava comprado por um preço médio de R$ 2,75 foi para as cucuia e está 15 centavos. A Vale C44 que a gente vendeu ao preço médio de 1,87 também foi para as cucuia e está custando 5 centavos. E o pozinho virou pozinho mesmo. A gente deveria ter feito alguma rolagem antes, e então a gente chega à conclusão que rolar uma vez por semana só, fazer o ajuste uma vez por semana só, é interessante quando o mercado cai e depois recupera. O problema é que se o mercado passa uma semana inteira numa direção, na hora que você vai ajustar, está muito longe do equilíbrio, custa muito caro o ajuste, muitas vezes as opções viram pó. Então é a primeira vez que de fato esse mercado oscila e a gente apanhou feio. E foi muito bom ter apanhado feio para aprender, certo? Como a gente pagou 1,63 para fazer a trava, como a gente estava carregando um lucro do vencimento anterior, a gente está perdendo uns R$1.000 no Delta Red desse mês. Como a gente tinha um lucro acumulado lá atrás, a gente ainda está ganhando 84 centavos na trava, porém é um ganho muito menor, né? Muito pior. Vamos rolar, tá? Vamos desmontar essa trava do jeito que tá. Vamos pegar aqui e o resultado acumulado a gente vai anotar. O resultado acumulado até o fechamento do Delta Red do vencimento C foi de R$840. Então a gente vai lá e digita aqui em Vale D resultado acumulado. Roxo, eu não tinha visto, nunca tinha visto esse resultado acumulado. É novo isso? A gente criou isso para a gente poder fazer o que? Ter um acompanhamento de resultado. Então 0,84 é o lucro acumulado, chegou a praticamente 3 mil, quase 4 mil reais. Nós perdemos muita grana de uma semana para cá. A gente praticamente devolveu todo o dinheiro que a gente ganhou nos últimos 2 ou 3 meses. Isso é muito, muito ruim, mas também é um aprendizado muito grande, uma vez que a gente não está operando com dinheiro, a gente só está fazendo paper trade, né? Qual par que a gente vai escolher na Vale D? Podemos fazer Vale D 40 com 42. Então vamos pôr aqui a Vale D 40. Com 42. Quanto que está custando a Vale D 40? Está custando... Calma aí que ele está atualizando aí. Enquanto ele está atualizando pra gente, eu já vou fazer compra de 10 quilos. E a venda de quanto que é? Vocês se lembram? O cálculo é sempre o mesmo. Faz igual... Minutinho que eu estou na frente da planilha. Igual a o delta da opção mais alta dividido pelo delta da opção mais baixa multiplicado pela quantidade de opções mais caras que a gente está comprando, que são 10 quilos. Então nós vamos ter que vender 13 quilos, por 13 redondo, de D42 para garantir a nossa compra de D40 para ficar com o delta meio neutro. Qual pozinho nós vamos comprar? Vamos na D48, que está 3 centavos? Então vamos na D48 e vamos comprar quanto? 3 quilos. O delta vai ficar levemente positivo. Eu não ligo do delta ficar levemente positivo, porque o delta estava 70% positivo no nosso outro delta red, então não tem problema a gente ficar um pouco positivo, perto de 10% de delta, na expectativa de que, ou não, quilo não, são 3 aqui, na expectativa de que a Vale vai parar de cair, vai voltar a subir, vai retornar a média, né, gente? 8.8 de delta, bem legal. Vamos anotar os preços: 1,55, 98 e 3. 1.55, 0.98 e 0.03. Digitei no lugar errado.
Legal. Quanto é que ficou o delta? 8%. Tá feita a nossa rolagem e aprendemos muito. Roxo, esse negócio de ficar operando sem dinheiro não tem graça, que nem chupar bala com papel. Olha o quanto a gente tem aprendido, gente, sem o sofrimento desesperador de estar perdendo grana. É muito bom fazer paper trade, é muito bom simular muito as estratégias. Eu acho que a gente, para partir para a prática, tem que estar muito preparado. Legal, vamos continuar. O que nós vamos ver agora? A gente tinha um boi montado, né? Onde é que estava montado o nosso boi? Deixa eu ver se era aqui na Vale D. Não era. A gente tinha um boi na Vale, né? Na Vale C. Lembra que a gente vendeu o Vale C 38 e comprou Vale C 43? Eu não me lembro qual era o preço. Ixi, não tínhamos o preço, mas era 19 mil, né? Financeiro 21, resultado acumulado. Eu não me lembro, acho que era. Desculpa, gente, eu não me lembro quanto é que foi que a gente fez a nossa rolagem. De qualquer maneira, provavelmente esse boi deu lucro, né? Esse boi da Vale C deu lucro. Tá certo? Por quê? Porque o mercado andou muito a nosso favor. Lembra que a gente tinha desmontado já um boi no lucro? E agora estava montando outro boi? Então, provavelmente a gente está ganhando dinheiro. Vamos tentar lembrar quais eram os preços, TG? Eu vou com o TG tentar lembrar quais eram os preços, montar aqui para a gente acompanhar na semana que vem, tá certo? De qualquer maneira, acho que a gente pode olhar pelo gráfico data, só olhar o fechamento das opções que a gente consegue ver. Então estou prometendo para vocês que na semana que vem a gente vê quais eram os preços e ver como é que foi a evolução da semana passada para cá, desse boi, e dessa semana para a semana seguinte. Agora, eu estou falando muito da semana que vem, mas semana que vem eu não irei participar dos chats, nem na semana que vem nem na outra. Eu vou tirar 2 semanas de férias, tá? Então segunda a gente faz o nosso chat normal, quarta-feira talvez a gente faça, vamos ver se a gente põe na grade ou não, e aí na semana seguinte toda eu vou estar de férias, aí volto lá no final de março. Mas quando a gente voltar no final de março a gente vai ter essas operações e a gente acompanha e mostra para vocês como é que elas ficaram. Gente, passamos 10 minutos do horário, né? Então já vamos encerrar o nosso bate-papo. Eu estou saindo de férias, então para o pessoal que está acompanhando só o bate-papo mais avançado até o final de março. Para quem está acompanhando também os chats de segunda-feira, provavelmente a segunda-feira que vem, com certeza a gente vai estar aqui. Na seguinte, eu não sei, talvez nós estejamos, talvez não. Eu acho que a gente está aprendendo muito fazendo essas estratégias, olhando como é que se monta uma borboleta, como é que se monta uma vaca, como é que se monta um boi. Eu estou achando muito enriquecedor. Eu mesmo estou melhorando a minha prática, estou relembrando várias coisas interessantes, porque eu já não estou mais tanto no dia a dia das opções como eu estava alguns anos atrás. Então eu estou achando muito legal esse nosso bate-papo mais avançado, e a gente pode te falar de coisas complexas sem ter que voltar atrás, explicar de novo, porque o pessoal tem acompanhado. Então agradeço a presença de todo mundo e um grande abraço, e até semana que vem, para quem for acompanhar na segunda-feira o nosso bate-papo, se não até o final de março. Um abraço para todo mundo. E os bate-papos de quarta-feira o TG vai continuar fazendo, então a gente vai continuar tendo os nossos bate-papos de quarta-feira. Um abraço e até logo.